Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos assistindo, seja bem-vindo ao canal. Vídeo 3 agora, continuando a falar sobre solidariedade passiva. Lembram dos exemplos dos vídeos anteriores? Pois é, suponhamos que Arildo, Gildo e Romildo tenham conseguido pagar ali satisfatoriamente os 600 mil reais e adquiriram aquela área de Silvério. E agora eles começaram a construção, lembra que eles tinham adquirido para poder construir uma área de recreação? Pois é, era uma cidade vizinha, lembram? O lote ali, a área era uma cidade vizinha, eles começaram a construir então. Tudo bem, só que chegou um determinado dia, era necessário levar um material de construção com urgência até lá no local da obra. Era uma cidade vizinha, lembram disso? Pois é. Aí, Romildo estava com o seu carro indisponível para aquele momento. Ele tinha uma picape que poderia servir para isso, mas estava com o carro indisponível no momento. Gildo, a mesma coisa. Arildo, ele estava sem carro disponível também, mas ele tinha disponibilidade para poder ir lá na outra cidade levar o material. Ele não tinha o carro, mas ele tinha disponibilidade. Gildo e Romildo não, eles não tinham, o carro deles estava indisponível e eles também não tinham condição de ir lá levar o material. Já Arildo, o carro dele não estava disponível porque ele tinha deixado com a esposa dele, mas ele tinha sim ali a disponibilidade de ele dirigir. Se alguém conseguisse um carro, ele poderia ir. O que eles fizeram então? Eles três entraram em contato com Zeca Mineiro, um amigo deles. E aí foram lá em Zeca Mineiro e falaram, Zeca tinha um carro, Zeca tinha uma casa sim, ele tinha uma casa perto do rio, aí tinha uma garagem, aí os fundos da garagem davam para o rio, ele tinha uma casa muito bonita, e ele tinha uma caminhonete que poderia servir para poder eles levarem esse material. Aí os três entraram em contato com o Zeca Mineiro, ali entraram até no WhatsApp, agora tem, né? Tem como fazer. E aí, conversando com o Zeca Mineiro fechou ali com eles um acordo. E aí até mandou para eles assinarem que ele ia emprestar a caminhonete dele, mas que eles poderiam trazer no outro dia a caminhonete, tudo direitinho, mas que eles três, Arildo, Gildo e Romildo, seriam devedores solidários. Devedor de quê? De que obrigação, Valberto? Ué, eles não iam estar com a caminhonete de Zeca Mineiro? Qual é a obrigação deles? De restituir a caminhonete. Então, essa é a obrigação. Eles iam ser devedores solidários. Então, Zeca Mineiro poderia falar, Arildo, traz a caminhonete. Poderia falar, Gildo, traz a caminhonete. Poderia falar, Silvério, ou Romildo, desculpa, Romildo, traz a caminhonete. Tá bom? Então era isso daí, eles eram devedores solidários dessa obrigação de restituir a caminhonete. Beleza. Quem é que ia lá levar o material de construção na caminhonete? Arildo. Joia. Arildo, então, coloca o material que era necessário e vai para outra cidade e leva o material. Como combinado, no outro dia, eles deveriam entregar o carro. Aí, Arildo passou a noite lá na cidade vizinha, onde ficava aquela área que eles estavam, em que eles estavam construindo aquele centro recreativo, e voltou no outro dia. Mas quando ele retornou no outro dia, ele passou no restaurante que ficava na beira da estrada e tomou muitas biritas. O que aconteceu? Ficou embriagado, diminuiu o reflexo, e aí você já sabe, né, como é que fica a situação. Chegou na cidade deles e foi devolver o carro na casa de Zeca Mineiro. Meus amigos, na hora que ele chegou perto da casa de Zeca Mineiro, ele nem ligou para Zeca Mineiro avisando que estava chegando nem nada. Ele, do jeito que ele chegou, ele já invadiu o portão da garagem, quebrou, e aí vazou, quebrou a parede de trás da garagem também e vazou lá no rio com o carro. Pode acontecer, né? São consequências previsíveis da embriaguez no volante. Aconteceu isso, ainda bem que não atingiu ninguém, né? Foi só dano material mesmo. Quebrou o portão, quebrou a parede e o carro caiu no rio ainda. Meus amigos, Arildo saiu ileso, olha. Mas o carro
deu perda total. O que aconteceu ali, o carro de Zeca Mineiro era uma caminhonete que era avaliada em R$80 mil. E de danos ali ao portão, à parede de trás da garagem, deu em torno de R$30 mil. Então, nesse caso aí, o que aconteceu? Houve uma perda daquele bem que eles tinham que restituir. Então, a obrigação de restituir aquele bem se tornou impossível. Por quê? Porque o bem se perdeu, via de regra. Perda total. Nesse caso, amigos, a gente tinha 3 devedores solidários. Arildo, Gildo e Romildo. Lembram que os 3 tinham a responsabilidade de entregar a caminhonete? Pois é. A caminhonete então se perdeu e se impossibilitou de cumprir aquela prestação de entregar a caminhonete. O que vai acontecer nesse caso aí? Ora, os devedores vão ter que responder perante o credor, perante Zeca Mineiro. Lembra que quando se perde completamente, quando se impossibilita uma prestação de entrega de coisa, quando é uma impossibilidade total, nesse caso aí pela perda do bem, por exemplo, que é o nosso caso, que o devedor tem que pagar o equivalente e mais perdas e danos, é exatamente isso. O que foi o equivalente aí? Quanto que custava o carro? 80 mil. Então o equivalente é 80 mil. E quanto que é aí de perdas e danos? Não são 30 mil que a gente falou, que deu ali do portão, do muro? Então, 80 mil mais 30 mil, 110 mil reais. 80 mil é o equivalente e 30 mil perdas e danos. Uma coisa que a gente pergunta aqui agora. Caso Zeca Mineiro resolva acionar Gildo, foi Gildo que praticou aquele ato? Não, foi Arildo. Mas Gildo não era devedor solidário? Era. Então, Zeca Mineiro pode cobrar Gildo? Pode, mas aí é que tá. Zeca Mineiro pode cobrar Gildo pelo equivalente e por mais as perdas e danos? Vejam bem, as perdas e danos foram causadas por quem? Foram causadas por Arildo. O culpado foi ele. Então, Arildo é responsável pelas perdas e danos. Já os demais devedores não culpados, eles só são responsáveis pelo equivalente. Tá joia? E é isso daqui, ó. Impossibilitando a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. O equivalente todos vão pagar. Mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Então só o culpado, nesse caso Arildo, é que vai responder pelos 30 mil. Pelos 80 mil, o Zeca Mineiro pode acionar tanto Arildo, como Gildo, como Romildo. Agora, pelos 30 mil, que são as perdas e danos, ele só pode acionar Arildo, que foi o devedor culpado por aquelas perdas e danos. Tranquilo? Vamos lá. Como é que a gente poderia colocar isso daí em tópicos de anotação? Você pode abrir o tópico impossibilidade da prestação por culpa de um dos devedores solidários. E aqui você pode colocar impossibilitando-se, a título de conteúdo, né, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. 279 do Código Civil. Mas, pelas perdas e danos, só responde o devedor culpado. Artigo 279 do Código Civil. Tranquilo, gente? Quando o professor lateraliza aqui, dá o sorriso padrão, você sabe que vai abrir o top de 5 segundos para você printar a tela. Tá bom? Vamos lá, então? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou? Registrou? Beleza. Vamos prosseguir aqui, então. Vamos dar um pequeno reset aí no nosso exemplo. E vamos imaginar que ao invés de pegar emprestado um carro com o Zeca Mineiro, os 3, Arildo, Gildo e Romildo, entenderam que seria melhor
alocar um carro na locadora, Loque Fácil, que tinha lá. Então vamos nos contextualizar aqui novamente. Eles precisavam levar um material para a cidade vizinha, um material de construção, para poder continuar aquela construção deles, daquele imóvel que eles tinham adquirido, naquele imóvel que eles tinham adquirido. O que esses três primos aí, então, eles precisavam? De um carro para que Arildo levasse esse material de construção lá na cidade vizinha. Vamos supor que ao invés de pegar um carro emprestado, eles resolveram locar. Tinha uma locadora ali na cidade, o Loque Fácil. Eles foram lá na locadora para realizar aquela locação de uma caminhonete, né, que fosse ali adequada para esse transporte desse material que eles precisavam levar. Aí, meus amigos, com a locadora eles fizeram um contrato em que os três também, Arildo, Gildo e Romildo, figuraram na qualidade de devedores solidários. E lá era o seguinte, o valor da diária da locação daquela caminhonete era de R$300. Mas essa caminhonete deveria ser entregue até às 16 horas do dia seguinte. Se passasse desse horário, naquele mesmo dia, e ele entregasse, por exemplo, às 18 horas, seriam cobrados ali por hora de atraso o valor de R$50. Se fosse no dia seguinte, aí já era diferente, ia ser o valor de outro diário, mas se fosse no mesmo dia, R$50 por hora de atraso. Então, eram R$300. Ali eram os juros, né? Os juros de R$50 por hora de atraso. Então, o valor da locação, 300, e juros por atraso no mesmo dia, R$50 por hora. Beleza. Arildo ficou responsável, então, de ir levar aquele material. Mas os três eram devedores solidários. Devedores solidários de quê? Do pagamento da locação dos R$300. Joia. Arildo foi, retornou no mesmo dia. Só que aí ele resolveu, estava tudo combinado para ele entregar aquele carro na locadora novamente às 16 horas. Quando deu 15 horas, ele já estava na cidade de volta, mas ele resolveu ir para o bar tomar birita. O que aconteceu? Conversando ali, começou a jogar, dominó, tal. Quando foi olhar, já era 5h40. Meus amigos, chegou, foi devolver o carro, o que aconteceu? Teve que pagar os R$300, mas teve que pagar os juros ainda de 2 horas de atraso, porque chegou lá exatamente às 6 horas, 18 horas. Teve que pagar, além dos 300, mais R$100. Mas o problema não é esse. O problema é que Arildo perdeu o dinheiro, perdeu a carteira e não tinha como pagar. Uma pergunta que nós fazemos: o gerente lá da Loque Fácil pode ligar lá para Gildo e falar: Gildo, manda o dinheiro aí, deposita aí, transfere para a conta da locadora, os 300 da locação e mais R$100, porque foram 2 horas de atraso, mais R$100 dos juros, pelo atraso na devolução do carro. Aí o que Gildo vai falar? Ah, não, aí você tem que ver com Arildo, porque ele que foi... Não, lembra que Gildo é devedor solidário? Pois é, no caso de juros por atraso, aquele devedor que for acionado, ele é obrigado sim a pagar os juros de mora, mesmo que a culpa pela demora tenha sido do outro devedor. Mas é claro, ele vai poder, depois que ele pagar, suponhamos que Gildo pague então os R$400, 300 da locação e mais R$100 dos juros. Vamos supor que ele pague. Ele pagou, então ele teve que pagar os juros. Mas aí ele regressivamente vai cobrar de Arildo o valor que ele pagou a título de juros. Porque todos eles vão responder, são obrigados a responder pelo valor mais os juros. Mas só o culpado, mas o culpado, ele vai ter que ressarcir os demais que eventualmente pagarem os juros. Porque não foram eles os responsáveis pelo atraso. Beleza, meus amigos? Cuidado para não confundirem isso com a impossibilidade da prestação. Lembra? A impossibilidade da prestação vai gerar o quê?
Os devedores não culpados são responsáveis só pelo equivalente, então não podem ser cobrados pelas perdas e danos. E o devedor culpado responde pelas perdas e danos. Aqui, nos juros por atraso, né, juros de mora, os devedores não culpados podem ser cobrados tanto pela obrigação principal como pelos juros, mas eles vão poder, depois, regressivamente, exigir que o devedor culpado pelo atraso lhes faça um ressarcimento daquele valor correspondente aos juros. E onde que nós temos a clareza disso? No artigo 280 do Código Civil. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, então todos eles vão ter que responder. Ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, vamos supor que tinha sido a ação proposta contra Gildo, né? Aí Gildo ia ter que pagar os juros. Mas o culpado, quem era o culpado? Arildo, responde aos outros pela obrigação acrescida. Qual foi a obrigação acrescida? Aqueles R$100 dos juros. Então o Arildo vai ter que responder a Gildo, que efetuou o pagamento, ele vai ter que responder a Gildo com relação àquela obrigação acrescida, com relação aos R$100. Vai ter que pagar os R$100 para Gildo, beleza? Como é que ficaria aí em anotação? Você pode criar o tópico, responsabilidade pelos juros. E aí você coloca como conteúdo: todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Artigo 280 do Código Civil. Como observação, mas o devedor culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Também está lá no artigo 280 do Código Civil. Quando o professor lateraliza aqui e dá o sorriso padrão, você sabe que vai ser aberto o top de 5 segundos para você printar a tela. Vamos lá, então? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou, então tá legal. Amigos, agora então o professor, como de praxe, vai trazer agora aqui, ao final desse terceiro vídeo, a surpresinha jurídica da vez. Tá joia? Percebi nessa hora, vocês lembram que eu tô olhando pro rosto de cada um de vocês, hein? Percebi que o nível de concentração agora até deu uma aumentada, então eu acho que não tem como errar essas afirmativas que nós vamos colocar aqui para vocês julgarem como verdadeira ou falsa. Vamos lá então? Primeira alternativa: impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente mais perdas e danos. Verdadeira ou falsa? Aí na frente você coloca qual artigo do Código Civil fundamenta a sua resposta. Afirmativa 2. Apenas o devedor culpado pelo atraso responde pelos juros da mora. Verdadeira ou falsa? Qual artigo do Código Civil fundamenta a sua resposta? Você vai responder aonde? Aqui nos comentários mesmo. E vai responder quando? Ah, depois, lá na... Não, responde antes de ir para o quarto vídeo. Responde aí agora, meu amigo, tá bom? Vou até dar um tempinho aqui para você mentalizar as afirmações e responde nos comentários. Professor, quando que vai sair o gabarito disso aí? Terça-feira, na nossa aula do dia 26, quando a gente vai corrigir, quando a gente vai resolver essas questões e mais algumas outras, tá joia? Então, você vai responder aí nos comentários, por favor, mas responda logo, antes de ir para o próximo vídeo, tá bom? Ó, e não deixa de assistir o quarto vídeo também. Já já eu me encontro com você lá, tá joia? Valeu, meus amigos, muito obrigado e até daqui a pouco.